A live ligeira. Eu tô com o cabelinho do He-Man, que ninguém merece. Preciso cortar isso. Vamos livear, live ligeira, vamos cuidar da vida. Vamos fazer arte. Tem um aviso que é o seguinte, comunicado importante. Depois eu vou postar no Stories. Nesse sábado é o encerramento do Pandora, tá certo? Da turma de 2025 do Impandore-se. E nós vamos ter uma aula com a doutora Socorro Fagundes sobre círculos de paz. Círculos de construção de paz, uma coisa assim, certo? A doutora Socorro Fagundes é a fundadora do programa Olhares e Fazeres Sistêmicos, que foi o primeiro programa no Brasil, enfim. Ela é uma pessoa, assim, a aula dela é muito bacana. Então, ela vai dar essa aula pro pessoal do Pandora, certo? E aí eu perguntei pra ela se eu poderia abrir. Então, é o seguinte, eu vou colocar no meu Stories uma chave Pix pra vocês fazerem o pagamento direto. Não vou nem fazer link, tá? Eu vou só botar a chave Pix, quem quiser, venha, mande o comprovante, fim de conversa, porque não vale nem a pena. Ok? Manda um assuntinho pra gente assuntar. Outra coisa, assim, pessoal da internet, vamos parar de vender curso de mentor? Vamos. Gente, não tem quem aguenta. Olha como meu aluno saiu de 5 mil para 200 mil reais, saiu de 150 para 300 mil reais. Gente, gente, tá feio, tá certo? Vamos parar de vender essas promessas de que todo mundo vai virar mentor, que todo mundo vai viver de mentoria, tá certo? Que todo mundo vai dormir pobre e acordar rico. Se isso existisse, a gente já tem o quê? 5 anos de pico de internet desde a pandemia, todo mundo já tinha largado seus empregos, né? Tava todo mundo milionário na internet. A internet fez alguns milionários? Fez, mas não é pra todo mundo não, tá? Não é pra todo mundo, tem que ter muito jogo, tem que ter muito contato. Fazer lançamento é um negócio que é pra quem tem dinheiro, não é pra quem quer, é pra quem tem dinheiro. Lançamento é caro, é trabalhoso, e eu vou contar um segredo pra vocês. Eu trabalho com internet há 5 anos, né? Eu trabalhava presencial, a pandemia veio, derrubou todo mundo, e a gente teve que virar professor online. E para isso eu fui fazer faculdade, né? Fiz pedagogia, fiz mestrado, fui aprender a educação, porque educar é uma responsabilidade. Eu saber falar sobre um assunto não é eu ensinar alguém, é um lugar bem diferente. Então, por mais que eu saiba muita coisa, saber passar para alguém é uma realidade totalmente diferente, tá? Então, fui estudar para isso. Aí, essa galera que tá vendendo mentoria é assim. O que deu certo para mim vai dar certo para todo mundo, né? Ah, não, mas é porque eu tive um problema, eu tive um trauma, me curei do meu trauma e agora eu quero ajudar outras pessoas. Vai ajudar não, viu? Vai só ser chato. Vai só ser chato. Gente chata, o novo curado é insuportável. Outro detalhe, trabalhar com internet dá liberdade geográfica. Liberdade geográfica não são férias. Liberdade geográfica é tá ali, meu computadorzinho encostado. Amanhã eu vou na Holanda, vou fazer uma viagem, eu moro aqui na Bélgica, né? Então eu levo meu computador e posso trabalhar lá. Me sento no Starbucks e faço as minhas reuniões, minhas coisinhas e ganho meu dinheirinho. Tô de férias? Tô não, tô trabalhando. Então liberdade geográfica não é ficar sem trabalhar, não. É simplesmente não ficar trabalhando preso dentro de uma empresa, mas você vai trabalhar tanto ou até mais do que você trabalhava no seu emprego fixo, no seu belo CLT, tá certo? No seu belo CLT. Quando eu trabalhava aqui na Nike, era... entrei, bati o ponto, trabalhei, saí e fui embora. Muito mais fácil. Aqui agora são 11 da noite, tô fazendo live. Atendi o dia inteiro, atendi até 10h30 da noite. Então, trabalhar online dá liberdade geográfica, não dá férias não, viu? Só para vocês se situarem. Então, vamos cuidar da vida. Mande aí um assuntinho pra gente assuntar. Hoje eu vi muito esse assunto desses meninos que mataram um cachorro. Gente, isso é um dos primeiros sinais, né? A gente sabe de psicopatia. Tanto que o psiquiatra, quando a criança dá sinais cedo e a família leva pro psiquiatra, o psiquiatra diz logo, não dê animais de estimação, que eles matam. Não é à toa. E aí a família faz o quê? A coberta, né? Vamos brigar com o porteiro, porque pobre não é gente, tem que estar calado, né? Vamos brigar com o porteiro, vamos ameaçar o porteiro, vamos ameaçar não sei quem. E aí, na mesma semana, não por coincidência, a gente pega aquela médica que apanhou do marido, né? Um cantor famosinho lá na Paraíba. Por quê? Você acha que foi a primeira vez que aconteceu algum episódio de violência? Claro que não. Só que a sociedade acobertou, certo? O cara que pratica violência tem jeito? Tem, ele pode ter jeito,
tá certo? Ele pode ter jeito. Senão a gente tem que rasgar todos os estudos de psicologia do mundo. Mas ele precisa de tratamento. Ele precisa do choque da realidade, de entender o que ele fez. Então, quando não tem punição, quando não tem crime, ele fica meio na Alicia, não fiz nada, deu tudo certo. Porque se o meu pai e a minha mãe, que são a minha autoridade e a minha referência, me dizem que isso não é tanta coisa assim, eu vou acreditar. A palavra do juiz não vai ser maior do que a do meu pai e da minha mãe? Nunca. Tá? Olha, mamãe que ama. A Leiliane tá pintando por quê? Pra não ficar doida. Pra não ficar doida. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, tá? Então, vários assuntinhos. Volto a dizer, sábado vai ter uma aula especial da Socorro, que é o encerramento do Pandora. Quem quiser vir, eu acho que eu vou botar o valor a R$25, alguma coisa muito simbólica. Fica gravado, depois eu mando a gravação pra vocês, lá no Class, tá? Pra quem quiser participar, já que ela resolveu abrir, porque é uma aula que seria fechada do Impandora-se, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Tem vida mais barata do que essa? Tem, mas eu gosto dessa. Entendeu? Isso que eu trabalho. Tu trabalha pra quê? Pra bancar a vida cara que eu gosto. Eu gosto de uma vida cara. Gosto de uma vida chatinha. Cara, menina. No euro, capaz. Aí tem que trabalhar. Beleza? Beleza? Mande aí um assuntinho pra gente assuntar. O que mais que eu vi hoje? Se eu ver, quem me segue, se eu ver vocês comprando esses cursos mentirosos de internet, de que você vai dormir pobre e acordar rico, se eu ver vocês comprando essa história de vida de mentor, eu vou dar em vocês, viu? Ai, porque a IA, não sei o que é a IA, agora eles falam do IA, né? Porque a IA revolucionou o mercado, porque a IA isso, a IA aquilo, a IA aquilo, a IA aquilo outro. A IA vai ferramentar aquilo que você já tem. A IA vai servir para ferramentar, para automatizar aquilo que você já construiu. Não dá para ela fazer o produto por você. Eu desenvolvi uma IA que cria mentoria. Eu conto, vocês contam. Não vai acontecer. Vou explicar para vocês o processo da maquinização das relações. Entenda uma coisa. Qual é a principal característica de uma máquina? A rigidez. Qual é a principal característica do ser humano? A adaptação. A máquina nunca vai substituir o homem, tá certo? E tudo que for processos para humanos, a máquina vai falhar. A máquina vai funcionar para automatizar aquilo que o humano, na sua experiência e flexibilidade, já desenvolveu. Pronto. É um movimento repetido, a máquina vai lá e faz. Beleza? Isso é uma repetição. Leiliane, não entendi. Vou explicar. Vou dar uma ideia para vocês. O cara que mais estuda isso, que é um alemão aqui, que estuda esses fenômenos da maquinização, que eles chamam o fenômeno da maquinização das relações. Como é que funciona? A máquina, ela não vai substituir o homem. O homem vai renunciar para a máquina. Não, Leiliane, isso não existe. Basta tu ir no supermercado. Vai no supermercado, escaneia uma compra e a compra dá errado. O que é que o cara diz pra ti? É que o sistema não permite, senhora, tem que reiniciar. Ou seja, eu e você vamos esperar a boa vontade da máquina voltar a trabalhar. Então, nós renunciamos. Eu vivi isso aqui na prática, eu estava num hotel aqui na Bélgica, de férias, e eu queria ficar mais um dia. Aí o meu marido foi na recepção para ver se estava disponível, né? O chalé que a gente alugou. E aí o cara disse, sim, o chalé está disponível, eu já tô lá dentro, é só eu não sair, né? E ele disse, mas o sistema não permite eu incluir a sua reserva. Antigamente, o que é que a gente fazia? Pegava um papel, anotava, eu pagava, o hotel recebia, e depois, quando o gerente chegasse, ele ia, né, organizar isso. E aí introduzir no sistema, fazer alguma coisa. O que é que ele diz? Que as máquinas não vão substituir o homem vai renunciar para a máquina, ou seja, eu renuncio. Nem o hotel recebeu o dinheiro, nem eu tive as minhas férias, porque a máquina não permitiu. Então, ele fala exatamente isso, que a gente vai renunciar à nossa maior habilidade, que é a flexibilidade, que é a adaptação,
que ninguém tem a flexibilidade de adaptação do ser humano. Eu estou morando num lugar, nesse momento, estão menos 2 graus lá fora. Por quê? Porque nós construímos casas, nós construímos aquecedores, nós construímos luz onde há escuridão. E aí, a gente renuncia isso para uma máquina. É isso que o cara fala. Então, quando eu vejo esse pessoal dizendo assim, essa IA cria mentorias melhor do que ninguém, não cria. Essa IA não vai. A IA, assim como o Excel, como o PowerPoint, como todas as ferramentas eletrônicas que a gente tem, elas vão ferramentar, elas vão otimizar, elas vão facilitar aquilo que o ser humano já desenvolveu. Para ela desenvolver do zero, a margem de erro é muito alta, é 50%, tá? Quem faz uso de IA, eu faço uso de IA. Só que o uso da IA só serve quando você já detém o conhecimento. Quando você já é expert naquele assunto. Por exemplo, eu sou mestre em educação, certo? Se eu for mandar a IA fazer uma apresentação para mim sobre algum tema, vai funcionar. Por quê? Porque eu já domino aquele tema. Então eu sei onde é que ela dá margem de erro pro Ibope. Se eu não dominar, eu vou repetir os erros dela. Simples assim. Então, por exemplo, eu trabalho muito com Maturana. Aí uma vez eu tenho uma IA paga, em dólar, caríssima, que produz material. Cara, que só a desgraça, $600 por ano. E eu mandei ela produzir um material pra mim do Maturana, tudo errado. Cheio de erro. A única coisa que ela falava que o Maturana fez foi a autopoese. Mas nada. Nada. Serviu pra nada. Ok? Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Tá todo mundo com carnaval planejado já? Cara, carnaval é pra quem tem o joelho bom e a orelha, eu tô velha, chata. Ah, carnaval no Rio de Janeiro. Aí eu vou. Pelo espetáculo, pela arte, por tudo. Carnaval em Salvador eu vou pela cachorrada, porque eu mereço viver. Eu fui atrás do caminhão, eu e Chiclete, vamos ser felizes. Fora isso, não me chame. Não me chame. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Vou comunicar de novo. Sábado, aula extra da Socorro de Círculos de Construção de Paz, que é uma metodologia muito bacana. Eu já fiz essa formação, é uma formação longa. Ela vai dar uma aula lá no Pandora, que é o encerramento do Pandora. Não vou abrir turma do Pandora agora, tá? Não tenho agenda. Tô fazendo somente Pandora individual, se você quiser transformar ideias em produtos. Fiz 2 hoje. Você chama no inbox que eu tô atendendo só individual. Não tô fazendo Pandora coletivo porque eu tô cansada. Sou velha, uma pessoa idosa. Deixei ela que ela tem os 43 anos dela. Tá? Então, a aula da Socorro é o encerramento do Pandora. É uma aula somente para quem tá no Pandora. Só que eu dei o Miguel na Socorro, perguntei para ela se a gente não podia abrir a aula para as pessoas. E ela disse que ok. Então, eu vou abrir a aula da Socorro para vocês. Vou colocar, acho que R$20, R$25, não sei. Vou colocar só uma chave Pix. Não vou fazer link de venda, não vou fazer página, não vou fazer nada, tá? Quem quiser vir, venha, me mande o comprovante. Tchau, benção, até logo. Eu libero a gravação para vocês depois sem nenhum problema, tá? Porque não era a nossa ideia fazer venda, etc. A nossa ideia era fazer o encerramento da turma, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho, porque live não é palestra. Live é uma coisa viva. Live somos eu e você assuntando. Se for só pra eu ficar falando, vira palestra. Não gosto. Tem um ranço. Tem um ranço de expert, cheio de palestra. Eu sei. Eu tenho a fórmula do sucesso. Basta você seguir o meu método e não sei o que. E você precisa seguir, respeitar o método. Não funciona. Por que, Leiliane? O meu modelo de execução, o meu tempo de adaptação, o meu tempo de frustração, principalmente quando a gente mexe com dinheiro, são muito variáveis. Quando você vai trabalhar com dinheiro, você vai mexer em várias camadas das pessoas. A maioria das pessoas, principalmente mulheres, não pode ganhar dinheiro, não tem autorização da família. Se afasta da mãe, se afasta do pai, mexe no casamento, o marido não quer que ela tenha dinheiro, tá certo?
Então, quando você vai trabalhar com pessoas e dinheiro, não é só você automatizar com o IA que a pessoa vai ganhar dinheiro, porque às vezes ela, assim, financeiramente dá certo, estruturalmente dá errado. Os advogados, por favor, se manifestem. Quantas vezes você já ganhou o processo e perdeu o cliente? Simples assim. Quantas vezes você já ganhou o processo e perdeu o cliente? Por quê? Porque ganharam aquele processo. Eu falei do cachorrinho da orelha, né? É assim. Eu não gosto muito de me meter nesses temas. Eu não gosto de me meter muito nesses temas porque né, todos somos iguais perante a lei, mas a lei não é igual para nós todos. Então, quando você vê os pais desses meninos acobertando o crime, você já mostra muita coisa. Por exemplo, nesse caso, eles vão estar defendendo a minoridade penal? Você viu alguém dizendo, vamos defender a minoridade penal, vamos prender mesmo? Não, né, meu amor? Porque gente branca e do sul, né, não pode. Mas se fosse os pretos lá no Rio de Janeiro, tava tudo certo. Então, assim, é complicado. Então, essa história do cachorrinho, ela só mostra pra gente várias camadas da nossa hipocrisia, né? Quando a gente vê que o juiz é conhecido, quando a gente vê que os pais mandam os filhos pra Disney, porque bandido é o filho do vizinho, o meu é uma criança, né? E não por acaso temos tanta violência contra a mulher. Porque se eu aprendo que eu posso praticar violência, que as pessoas que me amam e me educam concordam? Me protegem? Né? Porque pai e mãe são a referência. Não é o professor que é exemplo, é pai e mãe que é exemplo. Entendeu? Não é o político que dá exemplo, é pai e mãe primeiro que dá exemplo. Para depois eu cobrar. Beleza? O crime foi aqui quase um crime. Mas é. Só é bandido até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para baixo, todo mundo é conhecido. Todo mundo é contatinho. Tá certo? Não é nem do Rio de Janeiro para baixo. Do Rio de Janeiro para a direita, que é Brasília, a gente já tem os contatos, né? Assim? Entendeu? Até mesmo no Rio, a gente tem uns contatos bons, né? Se você tiver uns contatos bons, eu não gostei disso aqui que eu fiz, não. Entendeu? Se você tiver uns contatos bons, só é crime se você não tiver os contatos bons. E o crime não compensa. Compensa para quem tem os contatos bons, compensa. Compensa demais. Não compensa para quem não tem os contatos. Não compensa para quem não passou o caixa direito. Não passou a sacolinha. Se passar a sacolinha, infelizmente, ainda é assim. Então, quando eu vi essa história da polêmica do cachorro, não é sobre um cachorro que a gente está falando. A gente está falando sobre a hipocrisia da família. A gente está falando sobre a família que é coberta a violência, sobre a banalização, entende? Porque se hoje a gente se junta e dá paulada no cachorro e a gente dá risada, a gente precisa entender um processo chamado animalização das relações. O que é isso? Você não pode matar gente e comer gente, mas você pode matar uma vaca e comer, certo? Então, quando nós temos xingamentos como cachorra, quando nós temos, quando eu falo que são um bando de ratos, quando eu falo, tem outros xingamentos que a gente fala que são referentes a animais, quando eu chamo mulher de vaca, quando eu tenho esse tipo de xingamento, quando eu chamo uma pessoa negra de macaco, o que é que eu estou fazendo? Eu estou blindando a minha mente da referência que aquela pessoa, é um ser humano. E eu estou colocando na minha cabeça a animalização daquela pessoa. Eu já não olho para ela como ser humano, eu olho para ela como bicho. E bicho eu posso matar. Entendeu? Quando eu chamo uma pessoa homoafetiva de viado, então todos esses xingamentos, eles têm por trás um processo chamado animalização das relações, que passa pelo processo de desumanizar a pessoa. Uma vez que ela não é humano, ela pode morrer. Ela pode morrer, inclusive, da minha mão, posso matar, já que a gente mata bicho todo dia para comer. Beleza?
Então, são essas camadas que a gente está tratando aqui. Quando a gente trata que eles estão matando um cachorro, o cachorro é a ponta do iceberg. O problema não é esse. O problema é a gente se juntar e dar risada em cima da agonia. Ai, Leiliane, mas isso é... Vamos trocar, vamos inverter. Vamos inverter pela mulher que se submete a fazer sexo anal para agradar o marido, mesmo ela estando morrendo de dor, toda rasgada, tendo que usar uma semana de medicamento. O que é que eu tô ensinando para esse cara? Se ele tem prazer em cima do sofrimento da pessoa que ele diz que é a pessoa que ele mais ama. Se o sofrimento dela não é suficiente para fazer ele perder o prazer. São várias camadas, não? Várias camadas. Várias camadas. Entendeu? Eu vejo você, você faz parte. Vou-me embora, vou organizar minhas coisas. Sábado tem encerramento do Empandore-se. Já disse, não estou fazendo turma do Empandore-se. Só estou atendendo individual, transformando ideias em produtos, ok? Vai ter supervisão, vão acontecer algumas coisas, tá? Tô organizando aqui, vai dar tudo certo, beleza? Então, se você quiser vir para aula de sábado, eu vou mandar nos grupos, mas não vou me chatear muito com isso, não. Beleza? Você aproveita que quando a tia Leilinha arruma as coisas boas, vocês aproveitam, tá bom? Cheiro.